Livro de Apocalipse, capítulo 1, o verso 9. Somente o verso 9. É uma mensagem que Deus já me deu alguns anos atrás. Eu já fiz abertura sobre ela, mas nesses últimos dias o Senhor incomodou para trazer a igreja nessa noite. Eu tenho certeza que o Senhor vai falar com cada um de nós. Eu tenho certeza que cada um de nós aqui nessa noite vai sair com aquela resposta que você precisa. Talvez você passou por essa porta se perguntando fazendo muitas perguntas, mas você vai sair por essa porta com as respostas, porque o Senhor está aqui nessa noite para te responder. Diz a palavra do Senhor assim, no livro de Apocalipse, capítulo 1, o verso 9. Eu sou João, irmão de vocês, e unido com Jesus, tomo parte com vocês no reino e também em aguentar o sofrimento com paciência. Eu estava na ilha de Patmos, para onde havia sido levado por ter anunciado a mensagem de Deus e a verdade que Jesus revelou. Vou ler novamente essa parte B. Eu estava na ilha de Patmos, para onde havia sido levado por ter anunciado a mensagem de Deus e a verdade que Jesus revelou. Então, irmãos, o tema da mensagem nessa noite é por quê? Porque é o título da mensagem. Eu acredito, irmãos, que se nós pegar as crianças aqui, os bebezinhos, que ainda não sabem falar, eu acredito que todos nós já falamos essa palavra, por quê? Em algum momento da nossa vida, às vezes nós falamos, por que isso está acontecendo comigo? Por que Deus está permitindo essa situação comigo? E isso é para todos, não importa se você está bem ou se você está mal, mas em algum dia da nossa vida, nós às vezes questionamos a Deus e queremos entender o porquê de certas situações. Essa mensagem, irmãos, ela tem uma história na minha vida. Como eu falei, às vezes as mensagens nascem em sonhos, estudando a palavra, tem mensagens que a gente estuda e guarda. E essa mensagem, Deus me deu num dos dias mais tristes da minha vida. Foi nos momentos de muito sofrimento que eu estava passando. Faz 3 anos. 3 anos eu abri no livro de Apocalipse e li esse verso 9. E eu comecei a me perguntar por quê. Foi quando a minha avó tinha recém-falecido e nós estávamos passando por uma tristeza, pela falta, pela perda, e por ela ter ficado vários dias internada, sofrendo, passando aquelas situações tristes. E eu li esse verso e me perguntei por que Deus estava permitindo uma pessoa tão boa, né, com a idade avançada, estar passando por aquilo. Por que Deus não recolheu ela de uma maneira diferente, não recolheu ela enquanto ela dormia, não recolheu ela de uma outra forma, mas não deixar ela passando por todo aquele procedimento médico que ela estava passando? Mas, quando a irmã cantou esse louvor que a irmã cantou, o segundo louvor, veio também em forma de resposta. Não tinha nem sabia que louvor a irmã ia cantar. Mas, irmãos, estudando o livro de Apocalipse, precisamente a vida de João, eu fiz essa pergunta para Deus.
Porque o discípulo amado estava sofrendo. Porque o discípulo que Jesus tinha mais carinho estava sofrendo. João estava preso, sem a sua liberdade, na ilha, por levar a palavra de Deus, por levar o evangelho de Jesus às pessoas, por cumprir aquilo que Jesus pediu. Ele estava preso, sem a sua liberdade. Não bastando isso, todos os seus amigos nessa época já tinham morrido de forma trágica. E eu comecei a estudar sobre João. E eu marquei alguns pontos sobre a vida do apóstolo João. João era o discípulo que Jesus mais amava. Isso está em João 21, verso 20. Então, o discípulo que Jesus mais tinha um carinho, uma amizade. João estava com Jesus nos pontos mais importantes do ministério de Jesus. João estava junto com ele. João estava junto na ressurreição da filha de Jairo, que foi um marco muito grande para aquela cidade. Isso está em Lucas 8, verso 51. João estava na transfiguração. Quando Jesus ele passa por uma transfiguração, o discípulo que estava presente ali vendo era João. Isso está em Mateus 17, o verso 1. Na última ceia, Jesus fala para João quem ia ser o traidor. É para João que Jesus confessa o nome do traidor. Isso está em João 13, verso 23 e 26. E Jesus confiava tanto em João que ele pede para cuidar da sua mãe na crucificação. João foi o único discípulo de Jesus que estava na crucificação. E ele pede para cuidar de Maria. Isso está em João 19, capítulo 19, os versos 26 e 27. Eu comecei a estudar os pontos desse homem chamado João. E vendo todas as coisas boas que ele fez, todas as coisas boas que ele estava junto com Jesus, no ministério de Jesus. E daí no meio disso, eu me pergunto para Deus, por que Jesus revelar o Apocalipse, deixar João passar por essa situação? Por que João passar por esse exílio? Sendo que ele tinha tudo essas virtudes, ele estava com Jesus todos esses momentos, por que Jesus não deixou João num lugar mais tranquilo, revelar o Apocalipse na casa dele ou na igreja que ele pastoreava? Comecei a pensar muito sobre isso. Mas, irmãos, às vezes na vida da gente a gente quer fazer os planos da gente. A gente quer ensinar a Deus a ser Deus. E a gente não entende os propósitos e os porquês da vida. E quando o Senhor mostra, estudando depois o livro do Apocalipse, que Jesus, ele deixou João passar por isso, é porque ainda ele tinha muito mais coisas para confiar a João. O ministério de João ainda não tinha terminado. João precisava estar exilado porque Jesus tinha coisas maiores para mostrar. E ele revela o livro do Apocalipse. E João, mesmo exilado, ele começa a pregar para todos os lugares nas cartas.
E o Evangelho é levado a todos. E a revelação de Jesus, das coisas finais, Jesus confia a João. O ministério de João não estava acabado. Aí veio a resposta. Quando a irmã cantou esse louvor, que eu ouvia 3 anos atrás, aí veio a resposta. Por que aí Jesus me fala que as coisas que Ele tem para nós são muito maiores do que nós podemos entender? Porque quando a minha avó faleceu, ela iria para lugar muito melhor. O legado que ela deixou serve como um exemplo, e as coisas que Deus ia mostrar para ela, a salvação, a vida eterna, essas coisas são muito maiores. E ali eu entendi que a gente não pode questionar os planos de Deus. Mas, irmãos, muitas das vezes, na vida da gente, a gente se sente assim. E talvez você passou por essa porta triste, ou se perguntando: por que está acontecendo isso comigo? Por que eu não estou vivendo bem o casamento? Por que eu não estou vivendo bem na minha vida financeira? Por que não estou vivendo bem com a minha família? Por que não estou vivendo bem no meu trabalho? Por que tenho passado essas dificuldades? Você começa a questionar a Deus. Mas, irmãos, nós estamos num lugar de resposta. E nessa noite o Senhor vai nos dar respostas, irmão. Talvez você entrou por essa porta triste, abatido, pensando em desistir, pensando em parar com tudo, pensando em abandonar o seu ministério, abandonar a sua fé, abandonar a sua vida. Mas, irmãos, Jesus tem muito mais coisas ainda para nos mostrar. A vida de ninguém aqui terminou. Jesus vai nos dar as respostas que nós precisamos nessa noite. As respostas que nós temos buscado, Jesus vai responder essa noite. E você vai chegar e dizer: agora eu entendo o porquê eu passei por isso. O porquê o Senhor permitiu eu passar por essa prova que parecia tão árdua. Porque Ele tem muito mais coisas, irmãos, para nos mostrar. Ele tem muito mais coisas para fazer nós crescer. A nossa vida, o nosso ministério não acaba hoje. O Senhor está tratando com alguém aqui nessa noite que pensou em parar, que pensou em desistir, que questionou o porquê desse sofrimento. Nessa noite o Senhor está dando a resposta. E essa semana, muitas pessoas aqui terão as respostas que precisam. E você vai começar a entender que o Senhor tem muito mais coisas, ainda maiores, para você, para a tua família, para o teu ministério, para o teu trabalho, para todas as áreas que você precisa e necessita. Porque o Senhor que revelou a João está aqui, irmãos, para revelar para nós aquilo que nós temos perguntado e questionado. O ministério de João, ele não para, ele continua, mesmo na dificuldade, na aflição, encarcerado, preso, sem a sua liberdade. Mas as coisas maiores estavam por vir. E eu tenho certeza, irmãos, que coisas maiores estão por vir para essa igreja. Coisas maiores estão por vir na minha vida, na tua vida, naquilo que você tem necessitado. Talvez você chegou meio do ano, abatido, sem resposta, tudo no mesmo, nada mudou, as coisas só pioraram. Mas essa noite é a noite de respostas, irmão. E você vai ter a semana de resposta, uma semana em que você vai passar a entender
E você vai terminar o ano entendendo tudo aquilo que te fez sofrer. Você vai entender que Jesus ama a cada um de nós e que não vai deixar as nossas orações sem resposta. Respostas virão, irmãos. Hoje, amanhã, essa semana, até o fim do ano. E você vai dizer: o Senhor me respondeu, o Senhor me atendeu. Só o Senhor é Deus na minha vida. Só o Senhor é digno de louvor na minha vida. Porque Ele é um Deus que me conhece, é um Deus que me salva, é um Deus que me libertou de tudo aquilo que um dia me entristeceu. Você vai passar por um divisor de águas a partir de hoje. Eu creio, irmãos, que grandes coisas ainda estão para acontecer. Grandes coisas o Senhor tem para tratar com cada um de nós, ainda a partir de hoje na nossa vida. Eu tenho certeza, irmãos, que as coisas nunca mais serão a mesma a partir do momento que nós clamarmos em oração na frente nesse altar. As respostas virão. Não ligue, irmãos, se o pregador às vezes não é o melhor. Eu não quero ser a melhor pessoa, o melhor pregador. Mas eu quero, irmãos, que você coloque no teu coração que Jesus ama você. Que Jesus está aqui para te atender, para te ouvir, para te salvar, para te curar, para te libertar. Não vai ser o pastor, não vai ser o pregador, não vai ser o pessoal do apoio, mas Jesus Cristo, único a ser adorado nesse lugar. E nós todos aqui viveremos as grandes coisas que ainda o Senhor tem para nos dar. Peço que os irmãos se coloquem em pé e, se possível,